Haja Manhã. 10, meio-dia, na Rádio Gilão. Última segunda-feira de cada mês não falha. Desejamos que assim continue, que tal aconteça, porque é o tal dia da semana, do mês, em que temos Caminhos da Fé. Com João Correia, tarol, conhecido como o Santo Algarve, e que connosco mensalmente partilha aqui este momento. Bem-vindo, João. Muito obrigado por mais um convite, mais uma emissão do nosso programa. Um bem-aja a todos os ouvintes da Rádio Gilão que fazem com que esta nossa rúbrica seja um sucesso. E cá estamos, mais uma vez, para levar um pouquinho de fé, de esperança e de amor a quem nos ouvir através das frequências da Rádio Gilão. É sempre um gosto que mensalmente nos possamos encontrar, partilhar aqui estes momentos de introspeção, também algumas dicas, algumas sugestões, imagino, que te dão. E há algum esclarecimento espiritual que os espíritos, para dúvidas que existentes, que os espíritos de luz nos vão dando e que nós temos a obrigação de transmitir. Acho muitíssimo bem. E qual é a proposta para hoje? Ora, hoje vamos continuar a desenvolver o tema a mediunidade de incorporação. Já iniciamos no anterior programa e ainda vamos continuar com mais emissões desenvolvendo este tema, porque é um tema que não se esgota num só desenvolvimento. E hoje vou explicar a diferença entre incorporação e possessão. Ok. E é o que vou trazer aqui hoje, é esta explicação, com alguns exemplos bíblicos, com a Bíblia sempre a auxiliar-nos, e antes de iniciarmos o nosso desenvolvimento, como é habitual, o tal miminho para os nossos ouvintes, as previsões numerológicas para o próximo mês de dezembro de 2024. Ora, para o signo de Carneiro, os números de bonança serão o 13 e o 11, a semana favorável todas e os dias de prosperidade todos, excepto a segunda. Carneiro, algo privilegiado neste mês de dezembro. Para Leão, os números de bonança, o 13 e o 12, a semana favorável todas, os dias de prosperidade todos, excepto o domingo, também algo privilegiado. Sagitário, os números de bonança 11 e o 4, a semana favorável a última e os dias de prosperidade terça, sábado e domingo. Para Touro, os números de bonança o 4 e o 8, a semana favorável a segunda e a última, os dias de prosperidade quarta e domingo. Para Virgem, os números de bonança o 7 e o 2, a semana favorável a segunda e os dias de prosperidade terça e quarta. Para Capricórnio, os números de bonança o 7 e o 5, a semana favorável toda excepto a última e os dias de prosperidade segunda a quarta. Para Gêmeos, os números de bonança o 9 e o 6, a semana favorável a primeira e a segunda e os dias de prosperidade segunda a quarta. Para Balança, os números de bonança o 13 e o 10, a semana favorável a primeira e os dias de prosperidade segunda e terça. Para Aquário, os números de bonança o 3 e o 13, a semana favorável a primeira e a terceira e os dias de prosperidade segunda e quinta. Para Caranguejo, os números de bonança 8 e o 7, a semana favorável a última e os dias de prosperidade sexta a domingo. Para Escorpião, os números de bonança o 7 e o 10, a semana favorável a última e os dias de prosperidade sábado e domingo. Para Peixes, o signo mais beneficiado deste mês de dezembro de 2024, os números de bonança será o 10 e o 12, a semana favorável todas e os dias de prosperidade todos. Então, temos aqui Peixe bastante privilegiado e Carneiro e Leão igualmente, mas Peixes é o mais privilegiado do mês de dezembro de 2024. É de referir que o mês de dezembro se rege por o número 12. O 12 simboliza o equilíbrio e a harmonia. Em equilíbrio, o equilíbrio servirá para organizar os objetivos financeiros e laborais do próximo ano. É o mês para definir-se as metas para 2025. Temas financeiros deve-se definir aqui neste mês de dezembro, beneficiando do equilíbrio que o número 12 representa. Situações financeiras devem ser
para 2025 devem ser organizadas e pensadas, estudadas em dezembro, porque é o número e o mês que representa o equilíbrio. Então, de certeza, com equilíbrio se tomará as decisões mais acertadas do ponto de vista financeiro para o próximo ano, que já está aí ao virar da esquina. Sem dúvida. Que bem, que bem, que bem. Então vamos lá partilhar aqui a proposta com os nossos ouvintes que temos hoje, João. Pois sim, hoje vamos continuar a desenvolver a mediunidade de incorporação. No episódio passado desenvolvemos a aceitação, o sensitivismo, peço perdão, e o consentimento. E vou novamente relembrar de uma forma muito breve, porque para quem nos está ouvindo hoje e não conseguiu ouvir o mês passado, para não apanhar já a nossa explanação já a meio. Para que haja incorporação, a incorporação é um tipo de mediunidade em que o médium se faz comunicável, porque empresta o seu corpo, ao contrário das outras mediunidades em que o médium comunica. Com o tarô, a visão, a audição, o sensitivismo, o médium comunica. Na incorporação, o médium faz comunicável, empresta o seu corpo para que ocorra a incorporação. Para que o médium empreste o seu corpo para que se faça comunicável, tem que haver sensitivismo, tem que existir a mediunidade sensitiva. Quer dizer, o médium tem que sentir a energia ao seu redor, tem que sentir que há espíritos para incorporar, tem que sentir que tipo de espírito é que está ali. Tem que haver sensitivismo, porque se o médium não sentir nada, então vai fazer um teatro. Então não estamos perante um fenómeno mediúnico e estamos perante uma representação teatral. Então tem que haver sensitivismo para estarmos numa mediunidade de incorporação séria. Porque a espiritualidade tem que ser vivida com disciplina e Em pleno. E em seriedade, completamente. Porque se não há seriedade, se não há disciplina, os irmãos de luz afastam-se e o médium fica desamparado. Então já vimos que tem que haver sensitividade para que o médium faça-se comunicável e depois dessa sensitividade tem que ocorrer o momento em que o médium dá o consentimento para que espíritos de luz ou espíritos ignorantes se sirvam do seu corpo para passarem a mensagem que necessitam. Tem que haver o consentimento, porque o médium tem que dar o consentimento, tem que ser o médium seguro, dizer, eu incorporo quando é o momento ideal para o caso. Eu incorporo quando estou num ambiente propício para o caso. O médium não pode começar a incorporar em qualquer lado, porque se começa a incorporar em qualquer lado, para já não é espíritos de luz que ali estão, porque os espíritos de luz escolhem um momento ideal para as coisas. E em segundo, se o médium começa a incorporar de qualquer lado, não estamos perante uma incorporação, porque não há consentimento. Estamos perante uma possessão. E é o que vamos desenvolver hoje. Okay. E então peço aos nossos caros ouvintes, se por acaso não ouviram o nosso programa anterior, para que vão ouvir na minha página no Facebook ou na página da Rádio Gilão do Facebook, porque lá está o programa completo do mês passado, em que abordamos a sensitividade e o consentimento em detalhe, para que possa-se entender este desenvolvimento que hoje aqui vamos realizar, que é a diferença entre incorporação e possessão. Então vamos aqui continuar a nossa explanação, onde terminamos no mês passado. Então verificamos que é necessário consentimento para que exista incorporação, pois se não existir consentimento por parte do médium, não estamos perante um caso de incorporação, mas sim de possessão espiritual. Ora, e o que é que acontece quando há esse consentimento? Quando existe carência de consentimento na incorporação, os espíritos incorporam de uma forma possessiva, ou seja, sem consentimento. E existem duas formas possessivas de incorporação. Uma menos habitual e outra mais frequente, infelizmente. A menos habitual é a forma
em que por vezes os espíritos de luz possam ter que possuir um corpo. E eu vou explicar. Quando os espíritos superiores tomam as formas possíveis de incorporação, como eu disse há pouco, podem ser as duas. A primeira, que é menos habitual, é quando os espíritos superiores tomam posse do corpo do médium em situações extremas. E friso, em situações extremas. Por isso é que é menos vulgar de acontecer. Para alertarem diante de um perigo sobre uma situação que esteja a ocorrer ou venha a ocorrer num certo curto espaço de tempo. E têm os irmãos de luz que transmitir de uma forma rápida, breve e emergencial uma mensagem de auxílio para nós, espíritos encarnados. Esta forma de incorporação possessiva por parte de espíritos superiores é muito, muito rara e só acontece em situações de grande alerta de emergência, verificando os guias de luz determinado perigo, perigo esse de ordem espiritual ou terrena. Ora, uma incorporação na total acessão da mediunidade de incorporação tem que haver sensitivismo e consentimento. Não há consentimento, mas os espíritos de luz têm que passar uma mensagem, mesmo sem que o médium dê esse consentimento, e incorporam numa situação menos habitual. É uma incorporação, mas é uma incorporação possessiva, porque não existiu consentimento. Mas como é uma possessão que nos vem alertar, então não é algo para o mal, é algo para o bem. Por isso é que isto é muito raro de acontecer. Pode acontecer, mas em situações limite, porque é uma situação muito, muito, muito rara, porque os guias de luz escolhem o momento e a situação exata para incorporarem. Então, para que tomem o corpo de uma forma possessiva, temos que estar diante de um grande perigo, seja ele um perigo terreno, da nossa vida do dia a dia sobre a Terra e um alerta que queiram deixar, ou podemos estar perante um perigo espiritual nas nossas casas, nas nossas vidas, nos nossos negócios, uma bruxaria muito forte, um encosto que esteja a atrapalhar uma saúde, um familiar. Tem que ser uma situação muito grave para que um espírito de luz incorpore de uma forma possessiva quer dizer, de repente, no corpo de um médium. Pronto, que isto fique muito bem vincado, que é algo muito raro. Excepcional, muito excepcional. Por outro lado, temos outra forma de incorporação possessiva e que ocorre muito a miúdo, que é quando se dá o caso de espíritos ignorantes ou rebeldes, denotando falta de fé e de amor na sua existência, tomam os corpos, os médiuns de incorporação, muitas vezes retirando partido das fragilidades emocionais de quadros de doença psicológica, exemplo de depressões ou esquizofrenia, de vícios do próprio médium, para poderem incorporar de uma forma possessiva. Este tipo de incorporação possessiva por parte de espíritos ignorantes são, na maioria dos casos, acompanhadas de um discurso de rebeldia, maledicência, de gestos ou de palavras ofensivas, de modo a espalhar o temor a quem assiste a tal possessão, ou de modo a sugar a energia do médium em questão. Quando tal possessão muitas vezes ocorre e de uma forma ignorante realiza-se o exorcismo, pedem-nos os irmãos de luz que tal situação nunca ocorra. Pois se um espírito incorpora de uma forma possessiva, o espírito, daqui estou falando agora de um espírito ignorante, não se deve dialogar com esse espírito ignorante com palavras de ódio, de rancor ou de uma vibração energética negativa. Por sua vez, deve-se dialogar com esses espíritos demonstrando sempre o amor de Deus, nosso Pai, pois o que esses espíritos ignorantes, nossos irmãos, necessitam é de amor, e é amor e com amor
que devemos promover esse diálogo, tendo sempre como bússola a misericórdia de Jesus, nosso irmão, expoente máximo para nós, daquilo que é o amor de Deus. E desta forma, os espíritos superiores, os irmãos de luz, esses espíritos tão abnegados que nos vêm ajudar e auxiliar, opõem-se viamente ao exorcismo, pois consideram como um elemento que continua a promover a discórdia e a ausência de amor e carência de conhecimentos nos espíritos ignorantes. Jesus, o nosso irmão maior, disse: deixai vir a mim os pequeninos. E são estes pequeninos, em ignorância, a quem devemos mostrar o rosto e a misericórdia de Cristo pelas leis do amor e da fé. Aqui há aqui uma situação que os irmãos de luz opõem-se viamente para que o exorcismo não ocorra. Se um espírito ignorante, eu não gosto de chamar negativo, porque todos nós temos ações negativas, então vamos chamar irmãos ignorantes. Se há um irmão, um espírito ignorante, que toma um corpo de uma forma possessiva, e se vai-se praticar o exorcismo com gritos, com palavras de ódio, e expulso daqui, e vai para aqui, e és um demónio, e és assim, como muitas vezes faz um exorcismo, isso vai beneficiar a ignorância do espírito. O espírito vai sair daquele corpo revoltado e vai encontrar outra morada, outro médium, para ir atormentar. Quer dizer, resolveu-se a questão ali naquele médium, mas o espírito em questão vai continuar a perturbar por esse mundo fora. Vai agravar outra situação. Vai agravar outra pessoa. Então o que é que se tem que fazer? Tem que se dialogar com esse espírito, com amor e com paz, para que esse espírito se possa comover àquilo que é o amor e a misericórdia de Deus, mostrada pelos exemplos do nosso irmão maior Jesus Cristo, para que esse irmão deixe o caminho das trevas pelo qual anda caminhando e se reconcilie com o amor de Deus. O exorcismo não resolve o problema. O exorcismo dilata e agrava o problema, porque o espírito que ali está vai sair revoltado e vai para outro sítio a fazer distúrbios. Por isso, os irmãos de luz opõem-se veemente ao exorcismo. Quando alguém tem um encosto, deve procurar um médium de incorporação. Esse médium de incorporação, se tiver capacidade e desenvolvimento espiritual para o fazer, deve receber esse espírito no seu corpo, e esse médium de incorporação deve ter o que nós chamamos um esteio ou um evangelizador, que é para evangelizar o espírito, demonstrando o estado em que ele está, a forma em que ele está e o caminho que deve seguir com os irmãos de luz até encontrar a luz. É isto que se deve fazer. Fazer-se exorcismos é agravar-se o problema àquele irmãozinho ignorante. Porque se Deus e Cristo são amor, nós que estamos na espiritualidade temos que ser portadores deste amor infinito do Pai. Por isso a Igreja não leva com bons olhos isso, não é? Pois não pode levar, nem ninguém que seja cristão pode aceitar bem o exorcismo, porque o exorcismo não pratica as leis do amor e da caridade. Eu vou trazer aqui para os nossos ouvintes uma passagem da Bíblia que revela isto que eu estou aqui dialogando e que os irmãos nos trazem aqui nestes programas. É de salientar que toda esta explanação que eu faço aqui todos os meses é-me atribuída, através de psicografias, estes guiões. Eu não vou ler em nenhum livros, nem na internet. Isto é os espíritos de luz que me passam para que eu aqui possa dizer. Então, os nossos guias de luz também fazem parte deste nosso programa, porque sabem que este programa existe. Okay. E quando eu me sento e me predisponho a preparar o programa, estão ali para me auxiliar. A espiritualidade é uma coisa séria. Claro que sim. Muito séria. E quando estávamos aqui a redigir com os espíritos de luz este guião para o nosso programa sobre a incorporação, os espíritos de luz pediram para que eu lesse a passagem da Bíblia que refere às tentações de Cristo no deserto pelo demónio. Porque ali está a forma como se deve dialogar com os espíritos. Então eu vou aqui ler a passagem da Bíblia no Evangelho segundo São Marcos. E diz assim:
Depois disto, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Durante 40 dias e 40 noites nada comeu. Por fim, sentiu fome. Então o tentador, o diabo, instigou-o a arranjar alimento, dizendo: Se és filho de Deus, manda estas pedras que se transformem em pão. Mas Jesus respondeu: Não, porque as Escrituras dizem: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Depois o diabo levou-o à cidade santa, ao telhado do templo, e disse: Se és filho de Deus, salta, pois segundo as Escrituras, Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te sustentarão com as suas mãos, para que não tropeças nas pedras do caminho. Jesus retorquiu-lhe: Mas as Escrituras também dizem: Não deves provocar o Senhor teu Deus. Por fim o diabo levou-o a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória. E o diabo disse-lhe: Tudo isto te darei, se te ajoelhares e me adorares. E Jesus respondeu: Vai-te, Satanás. As Escrituras dizem: Adorarás o Senhor teu Deus, só a Ele servirás. Então o diabo foi-se embora e os anjos vieram e serviram o Senhor. Este exemplo é um exemplo de Jesus que nos dá como devemos dialogar com os espíritos. Em momento algum, Jesus começou com uma cruz, ou a falar alto, ou de um modo agressivo, como se faz com o exorcismo, a falar com os espíritos. Jesus foi buscar as Escrituras para responder às tentações que o diabo fazia. Nós devemos buscar exemplos bíblicos, exemplos da vida dos santos, da vida de Jesus, e trazer a esses espíritos ignorantes que, de uma forma possessiva, incorporam nos corpos dos médiuns de incorporação. O amor é a salvação da humanidade. Jesus disse-nos do alto da sua cruz: Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O amor é a esperança da humanidade, e sem amor nada conseguimos. Qualquer criatura só se salva pelo amor. E num estado de ignorância que é tal, ter um espírito incorporado de uma forma possessiva, ele só consegue evoluir pelas leis do amor e não com vibrações de expulsá-lo através do exorcismo. Com esta passagem da Bíblia, Jesus mostra-nos como devemos dialogar com os espíritos inferiores, com amor e trazendo sempre a misericórdia e o nome de Deus sempre ao de cima. Então, aqui verificamos que para que haja incorporação tem que haver sensitivismo, tem que haver a aceitação, é o que eu falo que é o consentimento, e quando não existe consentimento pode-se dar estas duas formas de possessão, por espíritos superiores que querem trazer uma mensagem emergencial e têm que incorporar de uma forma imediata, o que é muito, muito raro e excepcional, e esta forma, que é uma forma mais comum, que é de espíritos que andam nas trevas, que andam na ignorância, que se aproveitam de ter as moradas abertas em corpos de médiuns para incorporar e sugarem essa energia, ou fazer com que esses médiuns possam ir realizar ações que esses espíritos necessitam. Por exemplo, serão espíritos viciados em álcool, no tabagismo, obrigá-los a fumar e beber mais porque necessitam daquela energia, ou se é espíritos que se querem expressar ou causar terror ou pânico, invocados numa bruxaria e começam a incorporar ali numa família para causar o pânico, isso deve ser tratado com amor e caridade. Porque se for feito o exorcismo, o espírito vai sair alterado, vai sair daquele corpo e vai para um outro corpo fazer a mesma situação. Então, deve-se dar amor para que os espíritos encontrem o amor e a misericórdia de Deus, para que encontrem o caminho. Então, já verificamos que para que exista incorporação é necessário vários elementos, sendo eles a mediunidade sensitiva, pois o médium tem que sentir que existem espíritos em seu redor e que desejam incorporar. Depois, o outro elemento, como já falei, importante, já foi desenvolvido, o consentimento. E, por fim,
Neste processo, para que exista a incorporação, é necessário a entrega. O momento da entrega reveste-se de uma especial importância, pois é nesse momento que o médium entrega o seu espírito e o seu corpo aos cuidados dos irmãos de luz, seus guias espirituais. A partir do momento da entrega, em que o espírito permite em que o médium permite que o outro espírito incorpore, o médium está entregando o seu corpo e o seu espírito aos cuidados dos irmãos de luz. Porque como o seu espírito sai do seu corpo, então entrega o espírito nas mãos dos irmãos de luz. E o seu corpo também fica vulnerável ao espírito que vai entrar. Então os irmãos de luz, por vezes, têm que, com cordas espirituais, amarrar os espíritos que vêm. Para quê? Para que esses espíritos que vêm não façam mal aos corpos dos médiuns. Então, o médium entrega-se totalmente nas mãos dos espíritos superiores, e são os espíritos superiores que, a partir desse momento, cuidam do espírito do médium, que está incorporado, que cuidam do corpo, para que o espírito que vai incorporar possa não machucar o corpo. Então, é o momento mais alto da caridade, do processo de incorporação, é o momento da entrega. Então, o médium entrega o corpo e o espírito aos cuidados dos irmãos de luz, seus guias espirituais. O que mesmo quer dizer que o médium entrega o seu espírito nas mãos de Deus para que, através do seu corpo, se proceda à incorporação. Ou seja, o médium entrega o seu corpo às leis da caridade nas mãos de Deus, pois permite que os espíritos de luz incorporem para que estes tragam ensinamentos, orientações, alertas para nós encarnados, ou para que irmãos que andam perdidos nos vales das sombras da ignorância, presos à terra, pairando sobre aqueles que um dia foram seus familiares, contemplando bens materiais que outrora foram seus, frequentando alguns passos onde exerciam os seus vícios, assim poderem trazer esses irmãos ignorantes na luz aos corpos médiuns, para que sejam guiados com palavras de amor ao caminho da paz e do bem. E a essas palavras de paz e de amor damos o nome de evangelização. Já temos aqui muito para que os nossos ouvintes possam refletir. Temos aí muita informação. Temos aqui muita informação. Vamos ficar aqui neste capítulo que eu falei da evangelização. O próximo mês vamos continuar a desenvolver este capítulo da incorporação com a evangelização, para onde vai o nosso espírito quando incorpora, o que é que acontece no nosso corpo quando incorpora, como é que o espírito regressa novamente ao corpo, o que é que se realiza, o que é que acontece enquanto um espírito é incorporado. Temos ainda muito para falar. Muito. Então, mas as coisas devem ser ditas e refletidas e ouvidas para se possa ir assimilando. Já desenvolvemos a sensitividade, o consentimento, a possessão e o momento da entrega. O momento da entrega é o momento maior de caridade em que o médium, como eu dizia no início, que nós começamos a desenvolver este capítulo da mediunidade, o médium faz-se comunicável, não comunica, faz-se comunicável. Porquê? Porque entrega o seu corpo. Entrega o seu corpo para que os espíritos de luz ou espíritos ignorantes incorporem para comunicarem. Então, aqui temos este mês desenvolvido este capítulo, este pedacinho deste capítulo da incorporação, porque vamos continuar, temos muito mais para continuar a desenvolver. Calmamente falo-emos durante os próximos meses. Calmamente, como é a calma e a energia dos irmãos de luz que nos assistem. Sim. Então, um grande abraço a todos os nossos ouvintes e aqui sempre um amigo e irmão na fé. João, obrigada.
Muito obrigado. Boa segunda-feira, boa semana. Boa semana. E até dezembro. Um bom início de dezembro e que os céus nos abençoem. Rádio Gilão Tavira. Para sintonizar, navegar.